So slide over here and give me a moment. Nos bastidores da indústria musical, um nome ressoava com imensa força no final dos anos 80 e 90, In Excess, a icônica banda australiana que fez vibrar corações e dominou o cenário musical com as suas envolventes composições e também melodias inesquecíveis, incluindo a famosa Never Tears Apart. And they could never tear us apart. Enquanto as suas canções conquistaram os ouvintes através das ondas do rádio, no palco, uma figura magnética e hipnotizante brilhava intensamente. Michael Chance, o carismático vocalista que elevava as apresentações da banda a um patamar de espetáculo inigualável. Com uma presença contagiante e uma energia avassaladora, Michael cativava multidões, deixando-as completamente hipnotizadas. Contudo, alguns anos mais tarde, esse ícone da música se tornaria o centro de controvérsias e conspirações que cercaram a sua morte prematura. Em meio a inúmeras teorias e rumores sobre o ocorrido, surge a questão fundamental. O que aconteceu de verdade com Michael Chance? Foi acidente? Ou ele resolveu tirar a própria vida, hein? Bom, mas antes de continuarmos, eu quero convidar você para deixar o seu like e se ainda não for inscrito aqui no canal, essa é uma excelente oportunidade para se juntar à nossa comunidade. Agora sim, bora pro vídeo. Michael Chance se tornou um ícone incontestável nos anos 80, conquistando o lugar de destaque como um dos cantores mais influentes e carismáticos da época. Isso graças à sua liderança na banda australiana In Excess. Sua presença de palco era simplesmente magnética, cativando não apenas os seus fiéis seguidores, mas também os líderes da indústria musical. Embora buscasse ser reconhecido por seu talento artístico, Michael foi frequentemente alvo da imprensa sensacionalista, que o rolutava de maneira sensacionalista, tentando destacar a sua imagem como um deus do sexo. No entanto, a sua verdadeira paixão estava na música e na expressão artística. O seu estilo de vida hedonista, caracterizado por sua longa cabeleira e também roupas justas, frequentemente o colocava sob escrutínio. Mesmo assim, a sua estrela continuou a brilhar, culminando em seu merecido reconhecimento como o melhor artista internacional e sua posterior introdução no Hall da Fama. Em 22 de novembro de 1997, às 11 horas da manhã, Michelle Bennett, amiga de Michael, foi ao Hotel Ritz-Carlton em Sydney para encontrá-lo. Ela subiu até o quarto 524 e bateu na porta repetidamente, mas não obteve resposta. Mais tarde, por volta do meio-dia, uma funcionária de limpeza tentou entrar no quarto, encontrando um silêncio perturbador. Ao entrar, ela soltou um grito de terror e ficou em choque diante da cena chocante que se desenrolava. Para compreender a história de Michael, é fundamental retroceder ao início da sua jornada. Ele nasceu em 22 de janeiro de 1960, no Hospital Misericórdia, em Sydney, na Austrália. Michael Kellan-John Hutchence veio ao mundo como um dos principais protagonistas da futura cena musical. Os seus pais, Patricia e Kellan, residiam em uma encantadora casa de campo em estilo inglês, uma herança da família. O casal havia se unido em matrimônio no ano de 1959 e o nascimento de Michael ocorreu já no ano seguinte. Michael nasceu como o segundo de 3 filhos e tinha uma irmã mais velha de um relacionamento anterior de sua mãe. Mais tarde, a família se mudou para Hong Kong quando seu pai aceitou um emprego em uma grande empresa comercial australiana. Durante esse período, o caçula da família, Rhett, nasceu com apenas 2 anos de diferença em relação a Michael. A infância do cantor foi feliz. Durante os seus anos na escola primária, ele teve a oportunidade de desenvolver as suas habilidades de natação. A sua paixão pelo esporte o levou a receber treinamento de um ex-nadador olímpico, e ele se destacou nas corridas de natação, conquistando várias vitórias e colecionando medalhas. No entanto, a trajetória de Michael na natação sofreu um revés inesperado devido a um incidente que mudaria o curso de sua vida. Em uma situação que tem até um toque de comédia, Michael sofreu uma queda enquanto tentava dar um beijo em uma coleguinha. Olha só que coisa. O resultado desse episódio inusitado foi uma séria lesão em seu braço direito, próximo do cotovelo. Quando ele quebrou o braço, se viu obrigado a deixar de lado a competição e a agitação das brincadeiras ao ar livre. Ficou confinado em casa e foi nesse período que um novo interesse acabou florescendo: a poesia. Os seus pais então notaram que naquela idade o menino já tinha aptidões musicais, e foi assim que ele fez a sua primeira música solo para uma empresa de brinquedos de Hong Kong, com apenas 8 anos de idade. A família retornou para Sydney em 1972, quando Michael tinha 12 anos.
e ele começou a frequentar a escola secundária Keelan Wright. E tudo parecia muito desafiador, tudo muito estranho para ele. Ele havia passado toda a sua infância em Hong Kong. Então, quando chegou ao seu primeiro dia de aula na escola australiana, logo enfrentou bullying devido ao seu sotaque diferente. Ele não possuía mais um sotaque australiano, mas sim um leve toque britânico, devido aos seus estudos em uma escola bilíngue. Os colegas de escola começaram a zombar dele, achando-o um pouco metido, e Michael mais tarde descreveu o momento como se tivesse entrado em um filme de faroeste, onde ele era o estranho. Mas, como nada é por acaso, esse episódio de bullying acabou levando a um dos seus grandes amigos e parceiros de banda, Andrew Ferris, que o defendeu de uma briga na escola. Nessa época, Michael e Andrew passavam muito tempo tocando juntos na garagem com os irmãos de Andrew. Foi Andrew que convenceu Michael a se juntar à sua banda, que naquela época era chamada de Dr. Dolphin. A banda também incluía outros colegas de classe, como Kent Kearney, Neil Sanders, além de Gary Beers e Geoff Kennelly, que estudavam em uma escola próxima a deles. Em 1977, Tim Ferriss, o irmão mais velho de Andrew, convidou Andrew, Michael e Beers para se unirem a ele e a Kirk Pengilly, um colega de escola. Com a adição do irmão mais novo deles, John Ferriss, a banda se transformou em The Ferriss Brothers, composta por Gary Beers no baixo, Andrew Ferriss no teclado, John Ferriss na bateria, Tim Ferriss na guitarra solo, Michael Chance nos vocais principais e Kirk Pengilly na guitarra e no saxofone. A jornada da banda começou em 16 de agosto de 1977, quando fizeram a sua estreia em Woolwich, que fica a 40 quilômetros de Sydney. Os pais dos irmãos Ferry mudaram-se para Perth, na Austrália Ocidental, em 1978, levando John para continuar os seus estudos. Assim que Michael e Andrew concluíram a escola, o resto da banda também o seguiu. Bom, inicialmente eles se apresentaram como The Vegetables, e após retornarem para Sydney 10 meses depois, gravaram um conjunto de demos. Em um encontro casual no estacionamento do Royal Antler, um pub em Narrabeen, nas praias do norte de Sydney, Nova Gales do Sul, Tim Ferriss foi abordado por Gary Morris, que era o gerente da banda Midnight Oil. As nossas estrelas então começaram a fazer shows de abertura para essa banda e também outras bandas locais. Foi quando então Morris informou que alguém da equipe do Midnight Oil havia sugerido um novo nome para eles, INXS. A inspiração para esse nome veio da banda inglesa XTC e dos fabricantes de geleia australianos da EXL. Pengilly explicou mais tarde que Morris tinha interesse em transformar o grupo em uma banda cristã, uma ideia que a banda considerou brevemente, mas acabou rejeitando. A primeira apresentação da banda como INXS aconteceu em 1º de setembro de 1979 no Ocean Beach Hotel em Umina, na costa central de Nova Gales do Sul. No final de 1979, após deixarem para trás a imagem de banda cristã, eles contrataram Chris Murphy como empresário e continuaram a se apresentar em pubs pela Austrália. Murphy era um habilidoso gerente de negócios e negociador. E no início de 1980, a banda começou a trilhar um caminho que influenciaria a música daquela época. No início da década de 1980, o INXS já tinha um contrato de gravação de 5 álbuns com o selo Deluxe Records, sob a administração de Michael Browne, o mesmo empresário do AC/DC. Embora tivessem um futuro promissor, a empresa não podia oferecer mais de $10 mil para a gravação do seu primeiro disco. Para economizar dinheiro, a banda gravava durante toda a noite, muitas vezes sem dormir, depois de se apresentar em eventos durante o dia. Foi quando então o INXS lançou seu primeiro single, Simple Simon. Em maio de 1980, o single teve a sua estreia na TV no programa Wonder World de Simon Townsend. O primeiro álbum, auto-intitulado INXS, foi lançado em 13 de outubro de 1980. Mais tarde, Michael falou desse trabalho dizendo o seguinte: "Não sou um grande fã do primeiro álbum não. É ingênuo e meio fofo quase. São esses jovens lutando por um som. Tudo o que posso ouvir é o que aconteceria mais tarde, e provavelmente é um álbum interessante por causa disso. Just Keep Walking foi a primeira vez que pensamos que tínhamos escrito a música, e isso se tornou um hino pela cidade." Tim Ferriss comentou o seguinte, que a letra da música meio que resumiu nossa atitude. Assumimos o status de jovem zangado porque estávamos trabalhando duro e ainda morrendo de fome. Os primeiros discos do INXS demonstraram seu estilo new hip hop e foram seguidos por turnês quase constantes com 300 shows durante o ano de 1981. Entre compromissos de turnê, a banda lançou seu terceiro single em maio de 1981, The Loved One.
que era um cover de uma música de 1966 do grupo australiano The Lovely Ones, e alcançou o pico no Top 20. Logo após o término das sessões de gravação, os membros da banda começaram a se envolver em projetos paralelos, e nessa época Michael gravou a música Speed Kills, escrita por Don Walker, do Cold Chisel. Isso para a trilha sonora do filme Freedom, dirigido por Scott Hicks. Essa canção marcou o seu primeiro single solo e foi lançada pela WEA no início de 1982. Em janeiro, o INXS fez uma turnê pela Nova Zelândia como banda de abertura para o Cold Chisel. Murphy finalmente se convenceu de que o futuro da banda não estava mais ligado a Deluxe Records. Paralelamente, Michael conquistava os corações dos seus fãs e se destacava no mundo da música. A sua voz caracterizou o estilo New Wave e era o único som que se ouvia nas discotecas. Eles então lançaram seu segundo álbum, Underneath the Colours, quase já no final do ano, consolidando seu sucesso em toda a Austrália. Não havia um canto sequer do país que não soubesse de sua existência. O primeiro single do álbum foi Stay Young, em outubro, que alcançou a posição 21 na parada de singles australiana em novembro, e foi seguido por Night for Rebellion, em janeiro de 1982. Em 13 de outubro de 1982, o terceiro álbum, Shabu Shubá, foi lançado, alcançando a 5ª posição na ARIA Albums Chart e permanecendo na parada por 94 semanas. Esse foi o primeiro álbum da banda a ter um lançamento mundial, chegando até mesmo a Billboard 200 nos Estados Unidos e a Hot Pop Albums Chart. O álbum produziu vários singles de sucesso, como por exemplo The One Thing, Don't Change, To Look At You e Black and White. E em 1983 aconteceu um momento todo especial. Eles tocaram pela primeira vez em San Diego, nos Estados Unidos. E então chegou o ano de 1984 e eles lançaram The Swing, do qual se destacavam sucessos como Original Sin, I Send a Message e The One Thing. O quinto álbum não demorou para sair. Em 1985, com a ajuda do produtor Chris Thomas, que havia trabalhado com artistas como Pink Floyd e Paul McCartney, eles lançaram Listen Like Thieves. E nessa época, o INXS esteve aqui no Brasil pela primeira vez. Foi uma discreta viagem promocional, durante a qual o grupo concedeu entrevistas e fez ações promocionais. Da próxima vez, a coisa seria bem diferente. O primeiro grande sucesso desse álbum foi What You Need, que tinha todos os elementos necessários para se tornar um grande sucesso. Tinha ritmo, tinha presença de saxofone e um videoclipe animado que não passou despercebido. Eles já haviam conquistado o sucesso, não havia dúvidas. Em 1985, a banda alcançou grande reconhecimento, ganhando vários prêmios e se apresentando no famoso Live 8. Eles também participaram do grande evento We Are The World. Além disso, eles também realizaram um concerto para o Príncipe Charles e a Lady Di na Austrália, que foi transmitido na MTV dos Estados Unidos como Live Baby Live. Bom, graças ao sucesso do álbum Kick, eles alcançaram o primeiro lugar nas paradas musicais da Austrália com grandes sucessos como Mystify, I Need Perfection, New Sensation e o hino atemporal, Never Tears Apart. Com esse disco, eles venderam mais de 10 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos. As suas músicas ecoavam na mente de todos os jovens e estavam dominando o mundo, e Michael parecia ter caído de outro planeta, e era uma mistura fina entre Mick Jagger e Jim Morrison, com sedução, sensualidade e também muito mistério, que pareciam hipnotizar o público. No dia 25 de setembro de 1990, a banda lançou seu sétimo álbum de estúdio, intitulado simplesmente X.
foi um momento esperado pelos fãs de todo mundo, pois o álbum chegava pelas mãos da WEA, isso na Austrália, Mercury Records na Europa e Atlantic Records nos Estados Unidos e Canadá. Com o novo álbum, a banda não decepcionou, entregando hits memoráveis como Suicide Blonde e Disappear, ambos conquistando lugares de destaque no top 10 dos Estados Unidos. Curiosamente, essas músicas não se limitaram ao álbum, elas foram escolhidas para fazer parte da trilha sonora de uma comédia adolescente americana de 1991. A comédia foi conhecida aqui no Brasil com o nome de Que Garota, Que Noite, ampliando ainda mais a influência da banda. Mas o álbum X não parou por aí não. O álbum também nos presenteou com outros 2 singles notáveis e inesquecíveis, Bitter Tears e By My Side. Foi uma era de sucesso e reconhecimento para o INXS, consolidando ainda mais a sua posição na cena musical. Em janeiro de 1991, no Rock in Rio Brasil, eles entraram em cena já na madrugada do dia 20, mas de forma apoteótica, tocando a impactante Suicide Blonde. Eles estavam no início da turnê de divulgação do álbum X, que tinha a difícil tarefa de suceder o excelente Kick. Durante a turnê, provaram sua grande capacidade ao vivo, com destaque para o carisma de Michael e também a energia dos músicos. A bem-sucedida turnê mundial incluiu shows no Brasil e resultou no lançamento do álbum ao vivo, Live Baby Live, em novembro de 1991, com faixas gravadas em vários países. Bom, você tá vendo até aqui que a banda era sucesso absoluto, né, até esse momento. Mas vem cá, e a vida particular do nosso vocalista, hein? Será que também era? Bom, e aproveitando a deixa, conta pra gente nos comentários qual desses hinos marcaram a vida de vocês. Conta lá! Entre 1989 e 1991, o líder da banda INXS, Michael Chance, teve um relacionamento com a famosa Kylie Minogue. Segundo ela, no documentário Mystify, Michael tinha uma grande curiosidade e também desejo de experimentar várias facetas da vida, incluindo sexo, drogas, viagens, dor e amor. Kylie também mencionou que o cantor a inspirou a explorar coisas novas. No entanto, o relacionamento deles chegou ao fim em 1991 e Michael começou a ser visto com Helena Christensen, uma modelo da época. Em 1992, Kristen e Michael estavam andando de bicicleta por uma avenida quando, em determinado momento, um taxista que aparentemente não conseguia passar com seu veículo saiu e começou a discutir com o cantor de forma muito agressiva. Como resultado da briga, Michael caiu para trás e bateu a cabeça no asfalto. Kristen lembra-se do som do crânio de Michael batendo no meio-fio, um som que até assustou o taxista, que imediatamente entrou em seu carro e fugiu. Michael estava com sangue na boca e no ouvido e não respondia. Naquele momento, Kristen pensou que o seu namorado estava morto. Michael foi levado para o hospital, onde acordou confuso e totalmente agressivo. Os enfermeiros pensaram que ele estava embriagado porque estava agindo de forma violenta, empurrando todo mundo, maltratando todo mundo e de alguma forma eles foram negligentes em seus cuidados. Após receber alta hospitalar, Helena Christensen levou Michael para o seu apartamento e cuidou dele por cerca de um mês. No entanto, a saúde do cantor estava claramente piorando. Ele não conseguia sair da cama na maior parte do tempo. Recusava-se a se alimentar adequadamente e tornava-se totalmente agressivo. Michael também relutava em voltar ao médico. Finalmente, quando a situação se tornou insustentável, ele concordou em fazer uma consulta médica e foi durante um exame de ressonância magnética que a gravidade do seu estado de saúde ficou totalmente clara. Ele havia perdido permanentemente os sentidos de paladar e olfato, além de sofrer outras contusões que o afetaram profundamente. Curiosamente, Michael insistiu que o acidente fosse mantido em segredo, pelo menos foi o que ele disse e exigiu de sua namorada, que não revelasse nada sobre o ocorrido. Quando ele retornou a Melbourne, mencionou o acidente, mas omitiu as implicações dele. O consumo de drogas, álcool e também antidepressivos contribuíram para agravar o quadro de saúde de Michael. Embora ele tentasse esconder, as mudanças em seu comportamento não passaram despercebidas pelas pessoas próximas. Os primeiros sinais de que algo estava errado com ele incluíam a sua irritabilidade diante de situações frustrantes e a incapacidade de manter uma conversa coerente. Ele frequentemente começava a falar sobre um tópico
e de repente mudava para outro completamente diferente. Seu humor também oscilava bastante, alternando entre momentos de euforia e raiva. Essas mudanças tornaram quase impossível para ele se concentrar e seguir os seus planos de vida durante os seus últimos anos. De acordo com Bears, colega de banda de Michael, o cantor chegou a pegar uma faca e ameaçá-lo de morte durante a gravação de Full Moon, Dirty Hearts, em 1993, na ilha de Capri. Bears relembrou: durante essas 6 semanas, Michael ameaçou ou confrontou fisicamente quase todos os membros da banda. O acidente de Michael explicou o motivo pelo qual INXS não embarcou em uma turnê para promover o seu álbum lançado na mesma época, Welcome to Wherever You Are, em agosto de 1992. Essa decisão foi incomum na trajetória da banda. A justificativa divulgada na época era que o grupo queria dar um tempo para descansar antes de começar a trabalhar em um novo álbum, que seria lançado em 1993, sob o título Full Moon, Dirty Hearts. Bom, e apesar do amor que compartilhavam, o relacionamento entre Michael e Helena Christensen acabou chegando ao fim. Pouco tempo depois, Michael envolveu-se romanticamente com Paula Yates, a quem ele havia conhecido em 1985 durante uma entrevista para o programa de TV britânico The Tube. Em 1994, Paula o entrevistou novamente para o seu programa Big Breakfast, e a química entre eles era evidente. Esse relacionamento logo se tornou público, resultando no fim do casamento de quase 30 anos de Paula, e também no nascimento de Tiger Lily, a primeira e única filha do casal, em 22 de julho de 1996. O escrutínio da mídia foi intenso e nesse período o Michael chegou a agredir um fotógrafo que o seguia. Mesmo com os problemas de saúde, o consumo frequente de drogas e também barbitúricos, e a angústia de estar distante da filha, Michael ainda demonstrou disposição para trabalhar. Ele começou a gravar um disco solo enquanto simultaneamente trabalhava no último álbum da banda, INXS. Embora esse último trabalho tenha sido considerado apenas mediano. Em setembro de 1996, Paula e Michael ganharam as manchetes quando foram presos sob suspeita de posse de drogas, após a babá da família encontrar uma pequena quantidade de ópio em uma caixa de sapatos debaixo da cama. No entanto, o caso foi arquivado por falta de provas. Esse incidente gerou tensões entre Paula e Michael. O líder do INXS desenvolveu teorias conspiratórias e paranoicas, temendo que também tentassem tirar sua filha pequena dele. Na noite anterior à sua morte, Michael havia jantado com seu pai, demonstrando entusiasmo com os projetos que tinha em mente, incluindo uma grande turnê para promover o novo álbum. Seu pai o deixou no hotel por volta das 22h30, sem suspeitar que aquela seria a última vez que o veria com vida. No dia seguinte, surgiu um conflito que talvez tenha sido a gota d'água para uma condição psicológica já deteriorada. Michael e Paula haviam planejado que a apresentadora trouxesse a filha do casal para a Austrália, mas Bob Geldof, pai das 2 filhas mais velhas de Paula do seu relacionamento anterior, não autorizou que elas deixassem o Reino Unido. Durante todo o dia 21 de novembro, Michael fez diversas ligações, incluindo para sua esposa Paula e também o empresário da banda, além de conversar com alguns amigos mais próximos. Na madrugada, ele até falou com Bob, tentando convencê-lo a permitir a viagem das filhas. As últimas pessoas que tiveram contato com ele notaram diferenças em sua voz, sugerindo que ele talvez estivesse alcoolizado. Eram 11 horas da manhã de 22 de novembro de 1997, quando a sua amiga e ex-namorada, Michelle Bennett, foi buscá-lo no hotel Ritz-Carlton em Sydney. Ela subiu até o quarto 524, bateu várias vezes, mas não obteve resposta. Preocupada, desceu até a recepção e deixou uma nota para o cantor antes de partir. Mais tarde, por volta do meio-dia, uma funcionária do hotel responsável pela limpeza do quarto encontrou o cantor morto. Ele estava nu e ajoelhado, com o corpo apoiado na porta do quarto. Em seu pescoço havia um cinto de couro de cobra, com a outra extremidade presa em um dispositivo acima da porta. A tragédia que se desenrolou naquele quarto de hotel chocou o mundo. Michael Hutchence, a voz icônica por trás do INXS, estava morto. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente, deixando fãs, amigos e familiares em estado de choque. Ele tinha apenas 37 anos.
A morte prematura de Michael deixou muitas perguntas sem resposta e levantou uma série de teorias e especulações. Alguns sugeriram que ele estava em um estado de depressão profunda devido aos problemas de saúde, das batalhas judiciais e também dos seus conflitos pessoais. Logo começaram a surgir as primeiras teorias de que ele veio a óbito enquanto praticava uma técnica de asfixia erótica, uma espécie de fetiche sexual onde a pessoa se sente excitada ao ter sua respiração dificultada. Por sua vez, o resultado da perícia indicou que Michael tirou a sua própria vida. Exames detectaram a presença de álcool, cocaína, Prozac e outras drogas em seu sangue. O cantor chegou a enviar uma mensagem para o empresário de sua banda, onde dizia que não aguentava mais. Paula sobreviveu apenas mais 3 anos, morrendo aos 41 anos de overdose de heroína em 2000, quando estava sozinha com a filha de 4 anos na casa do casal. Mas essa não é a parte final da trágica história de Michael. A família do cantor entrou na justiça para brigar com Bob, o ex-marido de Paula, pela guarda de Tiger Lily. É irônico que a única filha de Michael tenha acabado sendo criada por Bob, com quem Michael tinha um relacionamento bastante conflituoso. Lily acabou sendo adotada por Bob e acabou vivendo com ele e suas meias-irmãs. A vida de Lily acabou sendo profundamente afetada pelos eventos que cercaram a morte do seu pai, e também pela batalha legal pela custódia que se seguiu. Bom, e sem o seu principal integrante, o INXS tentou seguir adiante, com substitutos que não deram certo. Afinal, é difícil estar à altura de Michael, é ou não é? E em 2012, eles resolveram sair de cena, e um retorno parece improvável, embora não impossível. Independentemente das circunstâncias da sua morte, o legado de Michael e também da banda INXS continua vivo na música e na memória de seus fãs. A história do cantor e da banda é uma jornada marcante de sucesso, paixão e tragédia. Eles conquistaram o mundo da música com seu som distinto e carisma inegável, mas também enfrentaram desafios pessoais significativos. Bom, amigos e amigas, assim nós encerramos o vídeo de hoje. Obrigado a você que esteve conosco mais uma vez. Te espero no nosso próximo vídeo, hein? Grande abraço a todos e até a próxima!